Olá pessoal, eu sou Pedro Sales e nós hoje vamos conversar sobre fidelidade partidária. Na verdade, sobre uma alteração que aconteceu quanto à fidelidade partidária nessas mudanças para as eleições de 2022. A gente sabe que no Brasil, sempre no ano anterior, até por conta do princípio da anualidade, acontecem mudanças, às vezes estruturais, às vezes nem tanto, para as eleições do ano seguinte. Então, em 2021, teve alteração na Constituição, teve alteração em leis complementares e alterações também em leis ordinárias, promovendo algumas mudanças para as eleições. Não foi aquela grande reforma eleitoral que a gente esperava, mas trouxe sim algumas alterações que merecem destaque, que merecem a discussão. Tá? Uma delas é justamente essa mudança sobre a fidelidade partidária. Fidelidade partidária é um mecanismo institucionalizado no Brasil para que se dê valor aos partidos políticos. Né? Os partidos políticos são fundamentais para uma democracia. Então, nas eleições proporcionais, os mandatos que são conquistados nas eleições são mandatos conquistados pelos partidos políticos. Então, ao se eleger um vereador, um deputado, seja federal, seja estadual, seja distrital, na verdade, esse mandato conquistado foi conquistado pelos partidos dos quais fazem parte esses parlamentares. Então, acontecia muito desses parlamentares se utilizarem de uma estrutura partidária e depois de eleitos mudarem para o partido que mais interessava. E isso prejudicava o partido de que eles estavam saindo, porque perdia cadeiras, seja no Congresso Nacional ou em outras casas legislativas. Então perdia representatividade, perdia algumas verbas também de fundo partidário, de fundo eleitoral. Então isso tinha impactos para as legendas. Então o legislador resolveu, em 2021, mudar um pouco essa regra. Resolveu permitir que ainda existisse a possibilidade de saída dos partidos políticos, mas com algumas regras um pouco diferentes. Tá? Então eu contextualizei para demonstrar que primeiro houve uma intenção na legislação brasileira de se proteger os partidos políticos contra a infidelidade partidária, mas em 2021, no fundo, o que aconteceu foi a flexibilização dessa proteção. Então não foi um avanço na nossa legislação eleitoral. Eu entendo muito mais como um retrocesso na legislação eleitoral, porque se flexibilizou ainda mais, ou seja, se trouxe mais exceções para que um parlamentar pudesse sair do partido político sem perder o mandato. Tá? Então, antes de 2021, antes dessas alterações, o parlamentar só poderia se desligar da legenda pela qual ele foi eleito nas hipóteses de justa causa previstas na própria legislação. Essas justas causas eram basicamente três. Né? A janela partidária, ou seja, aquele período determinado na legislação durante a qual os parlamentares poderiam modificar, sair da legenda, ir para uma outra legenda sem sanção. A outra hipótese era a discriminação política pessoal, né? Ou seja, se houvesse uma perseguição política com relação a esse parlamentar, ele poderia utilizar isso como justificativa para se desligar do partido que estava o perseguindo. Então isso era uma exceção também para a não configuração de fidelidade partidária. E a última justa causa, a última possibilidade que o parlamentar tinha para sair do partido sem ter uma sanção, era quando esse partido se desviava do programa partidário. Então, se o partido estava contrariando o seu próprio programa, né, as suas próprias diretrizes previstas no estatuto de sua fundação, o parlamentar também poderia se desligar do partido porque ele estava afiliado àquele partido, porque concordava com aquele programa, se sentia representado por aquele programa partidário. A partir do momento que o partido contraria isso, esse parlamentar teria uma justificativa para sair. Então, essas hipóteses de justa causa continuam existindo, os parlamentares podem sair nessas hipóteses, mas o legislador agora previu uma nova possibilidade, que é a saída do partido, mesmo sem configurar essas hipóteses, desde que o partido concorde com essa saída. Ou seja, houve mais flexibilidade. Agora, existe mais uma hipótese para que esse parlamentar se desligue do partido pelo qual ele foi eleito sem que se aplique nenhuma sanção. Então,
é uma mudança relevante, é uma mudança que, como eu disse, é um retrocesso, porque fragiliza os instrumentos que são adotados na nossa legislação para promover a fidelidade partidária, porque quando o eleitor deposita um voto numa eleição proporcional, ele não está escolhendo necessariamente um político, uma pessoa, ele está escolhendo um partido, né? Em primeiro lugar, esse voto vai para a legenda, vai para o partido. Então, o eleitor deposita o seu voto, a sua confiança num partido que elege um determinado candidato e depois esse candidato já eleito, esse parlamentar, muda de partido. Então, há aqui uma fragilização da própria democracia representativa como é a nossa brasileira, tá? Mas era um tema que precisava ser discutido, precisava ser trazido aqui para vocês. Uma outra informação relevante no que tange a essa mudança é que o fundo eleitoral e o fundo partidário, aí sim, eu acredito até que seja um ponto positivo, não muda em razão dessas saídas de parlamentares de um partido para o outro, né? Ou seja, o impacto financeiro não vai acontecer, pelo menos isso. O partido que perdeu aquele mandato porque o parlamentar que saiu levou consigo o mandato para outra legenda, isso pelo menos não vai ter um impacto do ponto de vista da arrecadação desse partido político, porque a distribuição do fundo eleitoral e do fundo partidário não vai levar em consideração essas mudanças de parlamentares no curso do mandato. Então, são esses os principais pontos dessa alteração. Espero que tenha ficado claro, mas se vocês ficaram com dúvidas ou querem discutir um pouco mais esse tema, podem deixar aí nos comentários essas dúvidas. E não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar, clicar no sininho também para vocês receberem as notificações e ajudar a propagar esse conteúdo, principalmente nesse ano, né, de 2022, um ano eleitoral, porque são informações que dizem respeito não somente ao direito eleitoral, mas à própria democracia, ao próprio direito ao voto, que é algo que deve interessar a todos os cidadãos, não somente aqueles que são ligados ao direito e ao direito eleitoral especificamente, tá certo? Então, até a próxima.